Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando o nosso programa de hoje, que vamos apresentar, três entrevistas que fizemos com o economista de nome nacional, Raul Veloso, com os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, Edilberto Pontes e Soraya Vitor, sobre o regime próprio de previdência social de 65 prefeituras cearenses. As outras 119 prefeituras não têm regime próprio de previdência. Raul Veloso e Edilberto Pontes também falaram sobre arcabouço fiscal e sobre a reforma tributária, que Raul Veloso diz que é um samba do crioulo doido. Vamos ouvi-los. Doutor Raul, num determinado momento de sua palestra, eu fiquei até um certo ponto apavorado quando o senhor disse que em 2036 a cidade de São Paulo não terá mais condições de fazer investimentos, tanto é o gasto com a Previdência. Vamos dizer, não teria se não tomasse as providências. Mas é um alerta, porque se não faz o ajuste, se não adota as medidas corretas, uma hora vai zerar. E o cálculo era que se as medidas não ocorressem em tempo, em 2036 o investimento seria zerado. Doutor Raul, e em relação à Previdência Nacional, o Instituto Nacional de Previdência Social, o déficit continua sendo muito grande, o alardeado pela classe política, o alardeado pelo próprio governo, ou isso há muito de ficção? Não há ficção. O déficit é elevado. Agora, de qualquer maneira, ele atende, vamos dizer, o regime de previdência geral atende à camada menos favorecida da população quando você compara com os regimes dos servidores. Então, por isso que o dos servidores preocupa mais, porque há uma questão aí de desigualdade de tratamento. Tem um componente de subsídio, claro, no regime geral, mas lá misturam-se pessoas que são de renda mais alta com pessoas de renda mais baixa. Propriamente dito, do servidor público federal. O servidor público é comparativamente privilegiado em relação ao regime geral. Por isso que a gente se preocupa mais com eles, e no sentido de corrigir, que tem uma certa desigualdade aí. Doutor Raul, e esses regimes próprios das prefeituras? O senhor citou o exemplo de São Paulo, e ele teve que fazer uma correção para não chegar ao fundo do poço em 2036. Mas na maioria dos municípios brasileiros, que tem o regime próprio de previdência, nem todos os municípios têm, né? Aqui no Ceará, por exemplo, segundo a explanação da conselheira Soraya, nós só temos aqui 65 regimes e temos, no entanto, 184 municípios. Esses regimes dessas prefeituras, eles estão no caminho do insucesso, no caminho do fundo do poço? Veja, não sei se estão no fundo do poço, porque eu não conheço o caso específico do Ceará. Mas, em geral, os regimes próprios de servidores são aqueles que estão enfrentando maiores dificuldades. Na verdade, não é bem o regime, é o próprio município, que é quem banca a despesa. Ele está tendo seu orçamento sob bastante disputa, sendo que, de um lado, há um grupo que talvez a gente possa chamar de privilegiado, que são os servidores que conseguem se aposentar, e do outro,
você tem outras despesas que são muito importantes e que, em relação às quais, o município tem de se preocupar. Aí tem, principalmente, o que mais me preocupa é o investimento em infraestrutura, que é a variável que, em geral, ela é quem paga a conta da dificuldade do orçamento. Doutor Raul, falou-se muito nesse encontro aqui no Tribunal de Contas do Estado de reforma da Previdência Social. Os municípios que têm o seu próprio regime, eles têm dificuldade de fazer essa reforma pela ingerência política que há no município, e a Câmara Municipal, as câmaras municipais, não querem assumir esse ônus da reforma. O que fazer então? Elas resistem, e é natural que seja assim, por conta do desgaste. Até o federal tem dificuldade de fazer as reformas. Sempre, porque tem um desgaste, e esse desgaste ele pode significar a perda de mandato na eleição seguinte. Então existe esse temor, mas nós, os cidadãos, temos de ter consciência disso e, se possível, nos manifestarmos, sempre que for o caso, em favor de que as reformas aconteçam, porque nesse tipo de pagamento, a gente sabe que existem muitos privilégios. E aí a sociedade, nenhuma sociedade quer manter um sistema cheio de privilégios, observando grande parte dos grupos de cidadãos passando dificuldades. Doutor Raul, o senhor defendeu em mais de uma oportunidade uma ação mais efetiva dos tribunais de contas, especialmente o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no sentido de atuar nesta área da previdência social, fazer com que os municípios tenham um bom sistema previdenciário. Como o tribunal pode fazer isso? O tribunal ele tem de aproveitar suas rotinas de fiscalização e controle e nelas, penso, inserir o acompanhamento e a avaliação da situação da Previdência e procurar induzir com os instrumentos que ele já tem esses entes a fazerem os ajustes necessários para que o orçamento possa atender a todos, ou pelo menos a grande parte daqueles itens que são muito importantes para o benefício da população. Doutor Raul, eu não poderia perder essa oportunidade, até porque os telespectadores, os ouvintes me cobrariam isso, de não perguntar ao senhor, pelo nome que o senhor tem nesse país, a respeitabilidade que o senhor tem, de falar um pouco sobre o que é esse arcabouço que está se discutindo hoje, o que é essa reforma tributária que estão discutindo hoje, já parcialmente aprovada na Câmara dos Deputados, uma reforma tributária que se fala dela há décadas. O senhor poderia ficar à vontade. Aí nós precisaríamos de um dia inteiro para discutir. Mas o senhor sabe resumir muito bem que a sua experiência no campo da televisão, do rádio, na comunicação é muito grande e o senhor sabe ser sucinto nisso. Eu vou falar principalmente do arcabouço fiscal, porque é uma tentativa de fazer com que as contas públicas possam ser mostradas aos que financiam a dívida pública, que elas estão sob pelo menos um certo controle. Então, é uma tentativa de demonstrar que o governo tem controle sobre a sua evolução, que elas não vão explodir, não vão causar um crescimento muito grande da dívida pública e, a partir daí, criar uma piora na situação econômica do país. Aí eu acho que o que a gente tem de perguntar é isso. O que estão anunciando como sendo parte do que vai ser feito ou que poderá ser aprovado, vai realmente fazer esse controle? Eu vou lhe dizer que eu tenho muita preocupação
porque ela, no fundo, apesar de não dizer de uma forma muito explícita, ela é muito mais voltada para resolver os problemas pelo lado da arrecadação do que pelo lado que eu acho que é o correto, que é o lado do gasto. Doutora Gilberto, por que essa discussão aqui no Tribunal de Contas do Estado sobre regime próprio de previdência social? Que o tribunal, Edson, um prazer enorme falar com você, sempre um prazer renovado estar aqui com você. Mas esse tema é um tema que é uma preocupação central dos tribunais de contas brasileiros, do TCU aos tribunais de contas dos estados. Porque tem uma repercussão financeira enorme, né? Como o Tribunal de Contas é guardião do erário, né? Seu dever fiscalizar todas as contas, esses regimes próprios podem ter um impacto muito grande sobre as contas públicas. Então o tribunal faz desde aqueles atos aparentemente menos relevantes, mas muito importantes porque vai somando cada um, são os atos de registro das aposentadorias e pensões, ver se a pessoa tem o direito de se aposentar, cumprir o prazo, se está recebendo o valor correto, né? Isso é muito importante, porque são coisas que têm repercussão durante 30, 40 anos, né, para frente. E também ele faz auditorias. Agora a gente tem feito uma série de auditorias e de inspeções nesses regimes próprios para ver, olha, como é que é a governança do regime próprio. Lá tem a devida segregação de funções, há interferências políticas indevidas, porque quando isso não acontece, o risco é como se fosse um esqueleto, né? Um risco fiscal é muito grande, é muito significativo. O prefeito está fazendo as transferências que devem ser feitas, observar isso, os repassos corretos. E às vezes o prefeito, foi até muito falado hoje durante o seminário, o prefeito, o gestor público principal, tem um horizonte aí do mandato dele, né? O mandato dele, o final do mandato dele, 4 anos, 8 anos no máximo. Enquanto que o regime você tem que ter uma visão de longuíssimo prazo, 30, 40 anos, 50 anos. A sustentabilidade dele tem que ser observada por esse período todo. Então é fundamental, é muito importante que o Tribunal de Contas esteja atento a isso, né? Fiscalizando, inspecionando, sabe, as pessoas, os gestores, as prefeituras, os prefeitos, sabendo que tem alguém olhando, o órgão autor externo observando, está sujeito a auditoria, a uma inspeção, a sanções, até ter o julgamento da conta irregular pelo tribunal, por conta disso. Doutora Gilberto, será que tem alguma relação este encontro, a motivação desse encontro, com o que se discute sempre, de há muito tempo, nacionalmente, do déficit dos sistemas previdenciários, a partir do nacional, o próprio sistema, o sistema geral nacional, e também o sistema dos servidores públicos federais, os sistemas de previdência dos estados, o do Ceará também tem um déficit muito elevado, no que pese as reformas últimas que foram feitas, né? Inclusive com a criação da previdência complementar, mas o déficit continua sendo muito elevado. Tem alguma coisa esse encontro com a informação de déficit no sistema de previdência dos municípios que temos aqui? Claro, esse é um debate nacional, como você bem enfatizou, né? O professor Raul Veloso mostrou muito bem que, enquanto que as despesas previdenciárias têm crescido muito, o déficit em particular, o investimento público brasileiro zerou. O governo federal, desde 2016, que o investimento público é negativo, o investimento público líquido. Ele não cobre nem a depreciação. Nem a depreciação do capital, do estoque de capital brasileiro está sendo coberto no governo federal. Se a gente olhar, mas nós podemos dizer que essa falta de recursos ou de mais recursos para investimentos é em razão de o Tesouro desviar os recursos para cobrir o déficit previdenciário? Eu acho que não é só isso. Eu acho que o ponto é esse. Claro que não é só isso, né? Mas o fato é que, como o investimento é um investimento público, ele é uma despesa discricionária, né? Que posso investir ou não posso investir, não sou obrigado a investir. Diferentemente, por exemplo, gasto em educação é obrigatório, né? O gasto do Fundeb, agora 70% tem que ser gastos com profissionais de educação. A despesa de saúde também é obrigatória. O pagamento de servidores e de aposentados e pensionistas é obrigatório. Então, se isso cresce, essa despesa com aposentados, com pensionistas cresce, onde é que vai afetar, não é? É exatamente na... Só há uma diferença da obrigatoriedade dos gastos com educação, saúde, com o pagamento de servidores, porque o pagamento de servidores tem um máximo, né? E nos outros dois é o mínimo, 25% e 12%. É verdade. Eu digo assim, eu quero dizer isso, é que naquele mínimo, você tem que
gastar, né? E o servidor também. O sujeito trabalhou o mês inteiro, não tem como deixar de pagar o servidor, a pessoa que está aposentada, a pensionista, é obrigatório pagar. Se isso vai crescendo essa despesa, e tem uma despesa que não é obrigatória, que é o investimento, então ela acaba sendo sacrificada. Acho que esse é o grande ponto, né? O grande ponto da discussão. Como é que o Brasil recupera a sua capacidade de investimento? Claro que há várias teses, muita gente que aponta, por exemplo, que uma que é essencial para aumentar a capacidade de investimento brasileira, investimento público e privado, é de reduzir a taxa de juros. Né? Porque quando você reduz a taxa de juros, diminui o serviço da dívida pública, por exemplo. E se você tem um serviço da dívida pública menor, sobra mais dinheiro para investimento. Essa também é uma das teses, né? Mas não podemos negar que isso é estatística, são dados, são evidências, não é opinião, que o professor Raul Veloso mostrou com muita propriedade, que o gasto previdenciário tem subido no Brasil ao longo do tempo, a despeito de todas as reformas. Eu até contei isso, Edson, quando eu entrei no serviço público, nos anos 90, meados dos anos 90, os meus chefes, inclusive o professor Raul, que eu conheci lá no IPEA, ele se aposentava com 50 anos de idade. Era a regra do jogo, não estão errados, era a regra do jogo do país. Havia uma preocupação, naquela época, com equilíbrio atuarial, financeiro atuarial, não era isso. Era como se o gasto pessoal englobasse tanto o gasto do cara que está trabalhando quanto do cara que está aposentado. É como aquela visão weberiana, né? Eu vou pagar o servidor pelo período ativo e pelo período inativo. É como se fosse uma coisa só. Era essa visão. Aí, a partir dos anos 90, no final dos anos 90, se trouxe essa concepção de equilíbrio atuarial, né? Necessidade de contribuição, necessidade de... E aí, porque o país estava envelhecendo, né? E esse despejo está crescendo cada vez mais, aí vieram tantas reformas assim. Eu listei 4 reformas, grandes reformas, fora as menores, mas 4 grandes reformas nesses anos todos. Grande reforma no governo Fernando Henrique, a emenda 20. O presidente Lula fez uma grande reforma em 2003, depois a presidente Dilma fez outra reforma em 2007, o presidente Bolsonaro fez uma grande reforma em 2020, né? Enorme. O doutor Leonardo, que foi secretário de Previdência, considera inclusive a maior reforma de todas, foi essa reforma que o governo Bolsonaro fez. Então, o meu chefe se aposentar com 50 anos, eu vou me aposentar com 67 anos. Vejam aí, 15 anos a mais, 17 anos a mais do que eram os meus chefes se aposentavam, quer dizer, mais da metade, aumentou mais de 50% o período. Além de tudo, a alíquota naquela época era 7%, 8%. Hoje a alíquota é 14%, o governo federal chega a 18%. Para a faixa de rendas mais altas, chegar a 18% a alíquota progressiva. Veja, houve uma grande reforma, né? Várias reformas aconteceram já. Mas mesmo assim... exatamente, porque não havia essa lógica, porque você herdou um passivo gigantesco. Mas, de gente que se aposentava com 50 anos e continua hoje no sistema. Mas, doutor Edilberto, a cada dia fica mais difícil esse equilíbrio, como é o nome? Atuarial. Por quê? Porque os governos, os governantes, os poderes públicos têm menos servidores e vai aumentando a massa de aposentados. Então, como solucionar esse problema do equilíbrio se não tem servidor na ativa para contribuir para o pagamento do inativo? Esse aqui é o grande... Vamos tirar o recurso do erário? Não, o que está sendo feito, né, ao longo desse tempo, como um paliativo, por isso que não resolve. Vai ficar mais tempo. Então, hoje é 67 anos, né? O cara na mesma situação. Mas em compensação, ele pode viver até 85. Ok. Ele vai ter mais 20 anos. Mas naquela época, ok, mas o fato é que naquela época se já vivia com 80 anos, não mudou tanto assim, dos anos 90 para cá, a expectativa de vida aumentou 2, 3, 4 anos no máximo, né? E se aumentou o período em 17 anos, pelo menos, né? Naquela época não tinha nem idade mínima. Então o pessoal se aposentava com 48, 49, 50 anos, era a realidade. E alíquotas também aumentaram muito, né? A alíquota hoje chega a 18%. Então, mas resolve? Não consegue resolver, exatamente por isso. Porque não entra, os novos que estão entrando, não entram para o regime próprio, já entram, a maior parte está entrando hoje, está entrando para o FUNPRESP, os fundos de previdência complementar. Então, quer dizer, um regime que só tem despesa e a receita cada vez menor, vai cada vez diminuindo mais. Aí vai criando esse paliativo, olha, demorando mais para você se aposentar, aumenta a sua alíquota. Conselheira Soraya, a senhora falou que nós temos no Ceará 65 regimes próprios diferentes, o que significa dizer que são 64 prefeituras e o Estado. Isso. Tem 4 ou 5 em extinção. Como se explicar isso? Porque nós temos 184 municípios.
Todos os demais estão no regime próprio, ou no regime geral de previdência, e aí todo mundo conhece o INSS. Então, os demais estão no regime geral de previdência, com as regras estabelecidas pelo regime geral de previdência. Sim. E esses que estão em extinção, quais são e por que estão em extinção? Eles estão em extinção, na realidade, o que foi que aconteceu? Lá na década de 90, depois da emenda 20, esses vários dos entes dos municípios resolveram partir para o regime próprio porque achavam que o INSS tinha uma alíquota previdenciária muito alta e naquela época não era uma preocupação a questão da previdência. Então, eles passaram a ter um regime próprio, até porque diminuía o tanto que eles iam pagar da parte patronal, como também diminuía o que o servidor ia pagar para o sistema. Então, em razão disso, eles entenderam que era melhor passar para criar um regime próprio. Acontece que não houve um planejamento adequado. Por exemplo, se colocou dentro desse regime próprio uma pessoa que ia se aposentar em 1 ano, uma pessoa que estava com menos de 5 anos antes de se aposentar, e aí gerou um problema. Por quê? Porque não havia receita suficiente para poder honrar essas aposentadorias pelo regime próprio. A compensação, você viu que era um problema, a forma era muito, vamos usar o termo burocrática para poder conseguir essa compensação, e aí começou só a aumentar esse rombo. E aí precisava ter a entrada de novos servidores, que esses novos servidores não conseguiam pagar o regime próprio. Além disso, lembrando que nós tivemos também a Lei de Responsabilidade Fiscal, que também deu um freio nas contratações de servidores. Então, todo esse histórico todo junto, né, fez com que atualmente esses regimes próprios estejam em situação difícil para honrar os pagamentos e precisam ter uma gestão especializada, porque não é só uma questão de contabilidade. Ela é uma questão de pensar o futuro, de pensar a estratégia, de verificar onde investir os recursos que se tem para poder honrar esse pagamento. E mais, olhar a minha massa de beneficiários. Qual é o servidor que eu tenho? Qual é a quantidade de servidor que se aposenta mais cedo ou mais tarde? Fazer esse cálculo atuarial para se chegar a um equilíbrio financeiro e atuarial. Ainda, e aí é um acréscimo que eu estou fazendo, você tem que verificar também uma situação social. Porque o regime está ruim, mas é possível colocar uma alíquota que seja tão grande que inviabilize? Não é. É preciso ser razoável também com relação a essas questões. E é preciso pensar a forma de entrada de recursos. Conselheira Soraya, a senhora, em um determinado momento da sua palestra, me fez entender que alguns municípios criaram o seu regime próprio de previdência para burlar o seu próprio orçamento. Quer dizer, em vez de ele contribuir com a parte patronal pagando ao INSS, ele deixaria de pagar o INSS e iria pagar a si próprio. E não tinha obrigação, não é? Poderia dispor o recurso como quisesse. E não é assim. Deixava de pagar a contribuição deste mês, do outro mês, de um ano. É fácil se constatar essa dificuldade em algum desses municípios? É por incrível que pareça, nós temos alguns municípios que não respeitam, não resguardam, tá certo? Essa legislação, porque veja, a legislação que rege os regimes próprios de previdência, ela é a 91717, que ela é de 1998. Desde essa época que se tem, é óbvio que ela vem aprimorando ao longo do tempo, mas desde essa época que se tinha regras para o regime próprio. E que os municípios abriam os regimes próprios e não seguiam a regra. Não tem o certificado. Ok, eu não vou ligar se tem ou não tem o certificado. Entendeu? E aí, os tribunais também não examinavam com esse olhar de gestão, tá certo? As contas
desses regimes próprios. O que se olhava era só a questão da contabilidade em si. Como é que está o patrimônio, como é que está isso? A gente tem que olhar também com aqueles 11 elementos, que é o que a gente está fazendo agora. Como é que está acontecendo a gestão? Tem conselho? A pessoa que está cuidando do regime próprio tem os certificados que precisa? É de nível superior? Né? Existe um atuário para verificar qual é essa massa de beneficiários que tem lá? Conselheira. Tudo isso gera um problema. O doutor Raul Veloso falou muito da responsabilidade, da competência do Tribunal de Contas em atuar especificamente nessa área. A senhora disse que o tribunal já está atuando, e realmente está. Mas o tribunal tem a força suficiente para impor a sua autoridade no caso do sistema previdenciário, como o tribunal tem em relação a outros setores da administração, como, por exemplo, a aplicação dos recursos da educação, a aplicação dos recursos da saúde, a liberação do 10º do legislativo, que são imposições da lei de responsabilidade fiscal. O tribunal tem esse respaldo legal para ir ao município com a força que ele vai ir ao município dessa questão previdenciária, com a força que ele tem nesses outros pontos? Sim. E onde é que tem o fundamento disso? No artigo 71, inciso 2º da Constituição Federal, que ela diz que todos os gestores que têm recursos públicos, gerenciam, prestam contas ao tribunal. O que é o regime próprio de previdência? Ele também tem que prestar contas. Só que ele não tem que prestar contas em cima só da sua contabilidade. Ele também tem que prestar contas sobre a gestão daqueles recursos que estão lá. E de onde vem, onde é que está a legislação? Está toda no nível federal, onde lá na lei federal diz, olha, a cada 180 dias você precisa tirar um CRP. Para tirar o CRP, você tem que mostrar o seu cálculo atuarial, você tem que mostrar o certificado de regularidade previdenciária. Olha, para você ver a importância disso. E mais, se a prestação de contas, com relação a esses elementos, ela for considerada irregular, você pode multar. E mais, se a responsabilidade não for só do gestor do fundo, o tribunal tem outros instrumentos, abrir representação contra o prefeito, que, por exemplo, tinha que atualizar a legislação, ele tem um prazo para fazer isso, e não fez. Pois é. Né? Então, você tem elementos dentro da própria estrutura do tribunal. Por isso essa minha indagação da força do tribunal, do respaldo legal do tribunal para agir assim, porque desde a aplicação, desde a vigência da lei de responsabilidade fiscal, as coisas entraram mais ou menos não, quase que entraram completamente nos eixos. Isso. Quer dizer, nem um município, nem o Estado deixa de gastar aquele percentual mínimo da educação, da saúde, né? Deixa de cumprir os repasses do Legislativo, no caso do Estado, do Judiciário, do Ministério Público, Defensoria Pública, sob pena de crime de responsabilidade do gestor. Isso. Né? Isso não acontece, né, com relação ao prefeito. Né? Porque o olhar que era dado para a Previdência era o olhar contábil unicamente. Isso, nós estamos usando o elemento que já se tinha, dizer, hoje mas com outro o Tribunal olhar, de Contas pode dizer assim, eu estou fazendo uma meia-culpa e agora vou fazer. E isso começou quando? Começou exatamente quando os municípios vieram para cá. Que aí nós fomos examinar. Bom, se essa prestação de contas, ela não olha a questão atuarial, é óbvio que eu não posso dizer que esse sistema RPPS está regular. Eu não posso olhar só por um ângulo. Eu tenho que olhar, já que é um órgão especializado e que tem regras próprias, o meu olhar sobre essa prestação de contas tem que ser levando em conta toda essa legislação previdenciária. Obrigado, ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Estamos encerrando o nosso programa de hoje, prometendo estar de volta com a proteção de Deus na próxima segunda-feira, às 11h45. Um bom fim de semana a todos.